Bom dia, amores, bem-vindas. Mais uma previsão aqui no nosso canal do YouTube. Nós apresentaremos aqui as variações energéticas que nos acompanharão nessa semana, uma semana que nós chamamos de fase cheia. A lunação é virginiana e a fase cheia que se iniciou em Peixes, ela vai vibrar para nós até sábado, dia 17, onde teremos a fase, ingresso da nova fase, que é a fase minguante. Vamos falar então dessa semana. Nessa semana nós temos, nessa vibração virginiana, uma temática que eu quero trazer para você, o medo de viver. A fome que nós falamos na previsão da semana passada, que é a fome da resposta adequada, o receio, então, de não conseguir dar uma resposta adequada ao potencial energético que cada um de nós tem e gera constantemente a cada manhã. Então, essa fome da resposta adequada, ela, se não é alimentada de maneira sadia, ela traz para nós um medo. Toda fome não alimentada, então não escutada, não pega seriamente por nós, então quando nós não nos disponibilizamos a cuidar da nossa fome, ela se desenvolve em um medo que depois dá uma compulsão, seja do lado de anorexia ou do lado de bulimia. O medo específico dessa fome, de uma resposta adequada à situação real que eu vivo, é a situação real, é o tamanho de potencial energético que eu tenho. Essa fome, quando ela não é bem alimentada, ela se torna um medo, que é o medo de viver. A não alimentação da fome de uma resposta adequada, ela se torna então o medo de viver. E esse medo de viver traz também como sintoma o medo do prazer. Então aqui temos uma linha de reflexão muito importante, porque ao mesmo tempo, essa semana nós temos a abertura de 3 templos, que nós vimos, né, na live de Lua Nova. E tem a abertura do templo uraniano em Touro. Hoje mesmo nós temos aqui um trígono entre o Sol e Urano, então entre o signo de Virgem, que traz essa fome e traz também consigo, em maneira sintomática, esse medo. E do outro lado tem essa força uraniana que é um pouco nos devolve a memória desse potencial energético, capaz de dar sempre uma resposta adequada às situações que nós vivemos, porque essa é a questão. O alimento dessa fome é exatamente o cultivar a nossa energia interna, porque nós temos todo o potencial necessário para responder a todas as situações que vêm até nós, seja de discernimento e seja de interação. Então, esse trígono que tem hoje vai reverberar durante toda a semana, esse famoso 18 graus, que é o grau seja do Sol em Virgem e do Urano em Touro, nos desperta então no famoso esvaziamento da mente. Quando nós nos concentramos então na nossa competência de saber encontrar dentro de nós a resposta adequada às situações que vêm, que naturalmente querem interagir conosco, nós esvaziamos a nossa mente. E quando nós, então, nos concentramos no nosso potencial de resposta adequada, a nossa resposta adequada sempre é em busca de um prazer. Então, essa é a resposta adequada. Qual é a forma prazerosa com a qual eu posso responder a essa situação? O prazer ficou muito no lugar da desautorização, obviamente, porque o prazer
é o início da nossa história de força e de poder. O prazer é o início da nossa história mesmo, da nossa história de interação com a vida. Então, esse prazer que tem tanto poder de começar a nossa história, ela é colocada dentro da desautorização e num lugar de moralismo. Então, ter prazeres é superficial. Na realidade, ter prazeres é a única maneira sábia de nos mantermos na superfície com toda a nossa sabedoria. Vamos ligar, porque aqui é sutil essa ligação e eu gostaria de passar para vocês nessas previsões. A fome da resposta adequada, o medo de viver, o medo do prazer e aí a concentração, então, em nós mesmos para achar o alimento certo para essa fome, que é então a nossa resposta adequada à situação. E nessa resposta adequada, o que me guia, então, para o discernimento de quanto ela é adequada é a consciência do meu prazer. E aí, é claro que você vai se educando a um prazer, essa é a metanoia do prazer, a um prazer que realmente seja saudável, nós dizemos para nós. O que significa saudável? É um prazer que multiplica, então, o nosso desejo. Porque esse é um prazer saudável. O prazer saudável é quando multiplica o nosso desejo. De quê? O nosso desejo de interagir com a vida. O nosso desejo de conhecer um prazer cada vez mais elevado, um prazer cada vez mais sutil, um prazer que cada vez mais eleve a nossa resposta adequada à sociedade. Lembrem que a diferença, que interessante sempre a gente se perguntar qual é a diferença entre prazer e vício. Como discernir que é um prazer adequado, né? Essas são todas perguntas que deixem aberto para você. Aqui não é um lugar para a gente poder, né, multiplicar esses pensamentos, mas deixe aberto para você. Se olhe no teu prazer. Até que ponto para você o prazer é um lugar saudável de resposta à vida? A gente responde muito, porque aqui também a gente pode dizer, né? Então vamos supor que eu não alimente essa fome da resposta adequada. Então que eu viva cada vez mais o medo da vida. E a partir do medo da vida, eu tenho medo do prazer. Então quando eu chego a ter medo do prazer, eu vou pela estrada do vício. E o vício é um prazer escondido, um prazer que não pode ser revelado. Essa semana vibra muito essa reflexão, mas não tem só essa, porque um outro templo que se abre na sexta-feira, em maneira específica, o dia 9, é o Sol, que continuando o seu caminho preciosíssimo nesse signo virginiano, vai fazer aqui é uma oposição, é como se trouxesse de volta esse eixo Virgem-Peixes, que é uma oposição perfeita com o famoso Netuno, o templo netuniano a 24 graus de Peixes. Nós falamos também um pouco desse grau, mas aqui eu quero trazer mais, quero relembrar o significado desse grau templar, que é a concentração na nossa alquimia, a concentração nos nossos elementos. Esses são os teus elementos, com os quais você sabe fazer a alquimia para trabalhar a resposta adequada a partir do teu prazer. É uma semana, então, mais voltada, e faz sentido, sendo fase cheia na vibração pisciana, é uma semana que nos traz a provocação de ter prazer em estar em nossa companhia. Porque uma das respostas mais adequadas em situações como essa que nós estamos vivendo, no nível coletivo, porque a resposta adequada é sempre voltada a incluir, obviamente, a situação do coletivo, essa resposta adequada, ela, nesse momento, incluindo todo o movimento coletivo, é o prazer de estar em tua companhia. Quanto é forte esse prazer para você?
quanto você está disponível a fazer malabarismos na tua rotina, para você ter um tempo para desfrutar desse prazer. O prazer de estar com você. Não é aquele prazer, de novo, moralista. Porque eu tenho que achar tempo para fazer meditação, tenho que achar tempo para fazer a aula de yoga, tenho que achar tempo para ler aquele livro. Só o prazer de estar em tua companhia. A tua companhia vai te levar em lugares como esses ou completamente diferentes. Lembre que a meditação ou yoga, qualquer outro lugar onde você esteja com você mesma, são só ferramentas, não são os deuses. A meditação não é Deus. O yoga não é Deus. Uma leitura de um livro que pode te abrir a tua mente não é Deus. Eles são só ferramentas. Ferramentas com a qual você está com você mesmo. É como se você escolhesse um ótimo café. Eu estou fazendo isso em Goiânia, quase como uma despedida, né? Visitando cafés maravilhosos para eu poder ter uma boa conversa comigo ou uma boa conversa com amigas. Então, é só uma ferramenta. É o ambiente que você prepara para estar com você. Então, essa semana, temos exatamente esses dois convites. A concentração na tua resposta adequada, que sempre é uma resposta de prazer. E isso te leva, então, a estar saudável nessa fome da resposta adequada e não cair no medo de viver, então, no medo do prazer. E, ao mesmo tempo, viver, então, essa concentração em você mesma para escutar a resposta adequada como prazer de estar em tua companhia. Nós temos aqui duas coisas importantes. Vamos ver se dá tempo, né, para falar, senão a gente fala na próxima semana. Primeiro que nesse dia de oposição, então de vibrar novamente o eixo Virgem-Peixes através dessa oposição Sol-Netuno, nós temos também uma quadratura bem interessante, que é a quadratura de Marte geminiano com a Vênus virginiana. É uma quadratura que nos ajuda exatamente a fazer esse movimento, um movimento concreto. Lembre que Marte é o nosso guerreiro, e quem nos traz a vontade de agir em maneira concreta. Concreta significa visível para mim e para o outro. Então, essa quadratura, ela te permite de você exatamente achar o malabarismo certo para ter esse tempo com você. Que não seja saltuário, mas que se torne uma rotina. O prazer de estar com você mesma. Aqui, para quem estuda astrologia comigo, ou já domina astrologia, veja no teu mapa, no mapa das pessoas que você atende, em qual casa o Marte está transitando no signo de Gêmeos, e em qual casa também a Vênus está transitando no signo de Virgem. Isso te dá a resposta, entende? Nesse movimento, quando você ativa esse movimento, você realmente consegue concretizar o tempo para estar com você, o prazer da tua companhia. Domingo, já estaremos na lua minguante, teremos de novo vários aspectos, mas aqui o templar que entra em maneira mais intensa é Plutão. E também teremos aqui também um aspecto bem interessante entre e aqui é uma oposição, aqui é um despertar, um eixo, que é o eixo Áries-Libra, através do Mercúrio retrógrado e do Júpiter retrógrado. Mas isso eu quero falar nas próximas previsões, a partir do dia 19. Vamos voltar, então, só para amarrar todas essas reflexões bem interessantes dessa semana. Que se inicia nessa semana? Nessa semana se inicia uma força numerológica centrada no 8. 8 é 4 mais 4. Então, 8 é a realização do entendimento do teu potencial interno, então, da tua potência de resposta adequada, com
o que realmente do outro lado está te estimulando a buscar essa força adequada. Nós buscamos a nossa força adequada dentro de nós porque sempre tem um estímulo externo, tem um outro que nos busca. Por isso a resposta é o prazer. Então, essa clareza de quem é o outro que nos está buscando a nossa resposta adequada, seja individual que coletiva, está se realizando, se concretizando nessas 2 semanas, a semana de fase cheia e a semana de fase minguante logo em seguida. Tem um jogo de 8 graus que se repete e de 8 dias também que se repete. Por exemplo, esse trígono que se cria entre o Sol e Urano, dia 12, vai se realizar o dia 20 entre Vênus e Urano. Daqui a 8 dias, Vênus vai estar no mesmo grau que está o Sol hoje. Outro 8 que se repete. De novo, o Sol, dia 16, desculpe que eu fiz uma confusão. O dia 16, o Sol vai em oposição a Netuno. O dia 24, a Vênus vai em oposição a Netuno. De novo, em um jogo de 8. Então, o dia 16, daqui a 8 dias, o dia 24, teremos a mesma oposição, mas dessa vez com a Vênus. Depois isso se repete, de novo, um outro 20, que vai ser já no dia 26, um outro 8, que vai ser a partir do dia 18, do dia 26, né, e o dia 18. De novo, 8 dias. E aqui teremos a Vênus com Plutão. Esse jogo de 8 é muito interessante começar a ver a astrologia também, um lugar onde se esconde a numerologia oracular. Porque essa é a força da numerologia. A numerologia, ela traz o oráculo. O que se esconde nos movimentos. Ok, então, sei lá, o Sol entra em oposição com Netuno no dia 16, e o dia 24 também temos uma outra oposição nesse eixo, que é Vênus e Netuno. Isso poderia ser uma leitura, entende? Mas aqui nós podemos aprofundar um pouco mais. Espera aí, mas aqui o tempo, então, é 16 e 24. Então, aqui nós temos um 8. E aqui também o mesmo 8 de diferença que temos entre o 12 e o 20, o dia 12 e o dia 20. Tem uma repetição de 8, 8 e 26, tem uma repetição de 8 também. Será que significa? Essa é começar a olhar a astrologia de uma maneira um pouquinho mais profunda, prestando atenção ao valor numérico do grau e prestando atenção ao valor numérico da distância por exemplo, aqui de trânsitos que se repetem entre o Sol-Urano e Vênus-Urano, que se repete entre Sol-Netuno e Vênus e Netuno, que se repete entre o Sol e Plutão e a Vênus e Plutão. Uma distância sempre de 8 dias. É esse o significado do 8, aqui vou fechar. É o 4, que é o teu, esotérico, e o 4, que é exotérico, do lado de fora. Complexo? Sim, mas nós somos seres complexos. Então, se você entendeu, leva isso adiante, dá um like e compartilha. Se para você se tornou um pouco mais complexo, escuta de novo. Não tenha receio de abrir a tua mente a conhecimentos um pouco mais complexos do que você pode encontrar cotidianamente. E qualquer dúvida, estarei à disposição no WhatsApp ou no direct. Beijo grande, boa semana, de boa companhia conosco. Tchau, tchau.